Tem uma notícia que chega de Brasília. Um dos principais nomes da oposição, vice-líder, deputado Maurício Marcon, pediu desculpas públicas por votar em Hugo Mota para presidente da Câmara. Segundo o parlamentar, que ganhou apoio de colegas, eles foram enganados por Mota, que teria prometido cumprir vários acordos feitos para conseguir o apoio da oposição na corrida pela liderança da Casa Baixa. Em sua fala, Marcon citou como exemplo a votação do projeto da anistia, que seria votado no plenário da Câmara, mas não foi nem pautado pelo presidente. O deputado citou a desculpa dada por Mota de receio do judiciário barrar o texto, afirmando que se nada que o Congresso vota tem valor, as portas do parlamento deveriam ser fechadas para economizar milhões de reais. Além disso, o opositor também chamou de teatral a ação da Câmara, que questiona a decisão do Judiciário de seguir com a ação da suposta tentativa de golpe contra o deputado Alexandre Ramagem, mesmo com a decisão do plenário de paralisar. Por fim, Marcon criticou a postura de Hugo Mota em rejeitar a instalação da CPI do INSS, afirmando que mesmo com a alegada fila de colegiados, nenhuma comissão foi instalada neste ano. Está aí as justificativas de Maurício Marcon e essas desculpas públicas que foram divulgadas. Você, Luiz Felipe Dávila, o posicionamento do vice-líder da oposição e esse pedido de desculpas e quase um arrependimento, né, por ter depositado o voto com o nome de Hugo Mota na caixinha. Parabéns ao deputado, porque precisa coragem para um líder público, como foi o caso do deputado Maurício Marcon, vir a público e confessar que fez uma escolha errada. Não só ele, como um grupo dele. Porque no parlamento, Canhato, quando há o grupo da oposição e o grupo do governo, cada um tem que ter o seu candidato. Essa história de candidatura única, o apoio do governo e da oposição, não tem chance de dar certo. Inclusive, a oposição abre mão de uma prerrogativa importante, que é criar uma candidatura competitiva e ir para a disputa. Mas essa história da concentração de poder nas mãos do presidente da Câmara e do Senado cria uma certa força intimidadora, porque lançar uma candidatura que desafie o tal do vencedor, ou aquele que tem mais chance de vencer, acaba em forma de retaliação para não ocupar cargos importantes em comissões, na mesa da Câmara, etc. Quando deveria sempre respeitar a proporcionalidade e o tamanho dos partidos no Congresso Nacional para que essas representações, tanto na mesa diretora como nas comissões, seguissem esse critério. E aí não importa quem é o vencedor. O vencedor vence a eleição e aí os cargos serão distribuídos de acordo com um critério claro. Então, essa forma de aliciamento acabou esvaziando a tentativa da oposição lançar um nome que fosse aquele nome que faria oposição, ou seria contrário à candidatura do então presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, veja só que como abrir mão de uma prerrogativa importante, que é escolher uma candidatura competitiva, apoiá-la e ir para a disputa, não pode ser uma forma depois de se transformar em punição. Foi isso que aconteceu. Tentaram criar uma candidatura única em torno de promessas e o que aconteceu é que as promessas não são cumpridas e a oposição está a ver navios, porque não tem poder de impor a sua agenda. Você, Mota, a palavra empenhada de um parlamentar deveria ser respeitada, né? A gente observou um apoio maciço do centro-direita e da direita em torno do nome de Hugo Mota, mas naturalmente havia aí algumas sinalizações de que projetos seriam pautados e assuntos seriam priorizados, mas no fim das contas teve uma virada impressionante de posicionamento e, claro, muitas decepções, tanto que o vice-líder pediu desculpas por votar em Hugo Mota. Não é surpresa nenhuma para quem acompanha a política minimamente. A política é feita dessas coisas, de acordos desfeitos, de promessas não cumpridas.
A política é feita de escolhas difíceis. Eu entendo, eu compreendo que muitos políticos preferem uma coisa imperfeita, mas que é possível, é o que dá para fazer agora, do que outra coisa, que é aquela que é 100% correta, mas que é muito difícil de acontecer. Eu entendo, mas eu prefiro sempre seguir minhas convicções. E é essa escolha que eu procuro nos políticos, a capacidade de tomar decisões baseado nas convicções. Porque a política, quando é feita sem convicção, ela se torna rapidamente em um mero instrumento de poder e de ganho pessoal. E de que adianta o político ser bem-sucedido, ser famoso, ser poderoso, se nesse caminho ele vai deixando para trás tudo aquilo em que ele acredita? Ou, perguntando de outra forma, de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma? Davila, como é que fica a Câmara Federal quando há uma desconfiança de boa parte do parlamento com a maneira como o presidente se relaciona com eles, a maneira como ele se compromete com algumas pautas e também com o andamento dessa gestão, né? Porque a gente não está falando de uma gestão que deve terminar em 3 ou 4 meses. A gente tem muitos meses, bastante tempo, são 2 anos, né, de presidência. Então, bastante tempo pela frente e um relacionamento que vai ter de ser engolido por muita gente, né? É verdade, Canhato, mas o problema é que o presidente da Câmara perde a confiança, porque como os acordos são rompidos, as promessas não são cumpridas, fica cada vez mais custoso para se fazer acordo com os partidos em torno de determinadas questões. Isso começa a esvaziar o verdadeiro poder do presidente, que é controlar, de certa forma, a agenda em torno, ou consenso político em torno de determinadas medidas. Então, o que vai acontecer, provavelmente, o presidente da Câmara vai perder esse laço de confiança com a oposição num momento crucial, mas pode ser que mais à frente ele se recomponha com o novo presidente da República depois das eleições e comece aí a mudar um pouco o jogo, né? Porque no fundo a circunstância política determina muito a ação do presidente da Câmara, principalmente, como bem lembrou o Mota, quando essa ação não é baseada em convicção, mas baseada em oportunidades de curto prazo. É óbvio que o presidente da Câmara não quer viver as rusgas com o presidente da República, então se amanhã mudar o presidente da República, a gente voltar a ter um presidente de direita, provavelmente o Hugo Mota vai cumprir algumas promessas que deixou de cumprir nesse primeiro mandato. Então, assim, mas o ruim é que isso esgarça a confiança, esgarça o entendimento político em torno de questões fundamentais. Nós vamos ter matérias muito importantes a serem votadas esse ano e o próximo, e a situação, Canhato, vai ficar cada vez mais tensa, porque quando entra a agenda política no meio, a tensão sobe. E a tensão subindo, com um comandante da casa que não conta com a confiança da oposição, é muito ruim para o parlamento. Antes de passar pro Mota, só para a gente arrematar esse aspecto analisado por você, então, como reconquistar a confiança daqueles que torcem o nariz hoje para Hugo Mota? Cumprindo promessas. Se você fecha um acordo com um partido ou com um grupo de partidos, você tem que cumprir o acordo. Olha, eu vou dar um exemplo histórico aqui que eu me lembro, e eu presenciei até de certa forma. Foi na época do governo Fernando Henrique, o presidente da Câmara era Luiz Eduardo Magalhães. O Luiz Eduardo fazia um acordo com os partidos e quando ele comunicava ao presidente da República, o presidente falava, não, mas isso aqui não dá para aceitar. Então ele falou assim, então eu não sou mais o interlocutor do governo, eu vou romper com o presidente da República, agora você arruma outro interlocutor, porque eu já dei a minha palavra. E foi justamente essa história de cumprir palavras e promessas que permitiu o presidente da Câmara jogar duro com o presidente da República e, ao mesmo tempo, ser honrado pelos seus pares no parlamento, justamente porque acordos eram cumpridos. Então só tem um jeito, Canhato, começar a cumprir acordos que foram firmados. Você acha que é um sintoma, talvez, de falta de experiência para a presidência de uma casa legislativa? Porque Hugo Mota já acumula algumas legislaturas, né, Mota? Apesar de ter
menos de 40 anos, um jovem parlamentar experiente, mas você acha que tem esse ingrediente também, sabe, de flexibilizar a sua própria convicção ou os acordos, né? A palavra empenhada na hora de você conseguir apoio e você não cumprir meses depois, isso causa um mal-estar fora do comum, tanto que a gente debate isso aqui e analisa a situação de Hugo Mota. É muito difícil fazer essa análise, Canhato. Até porque a gente não sabe até onde vai esse mal-estar, nem quais serão as consequências dele, né? O mal-estar existe aqui entre nós, mas e lá nos altos círculos de Brasília? Qual é a opinião nos círculos do poder sobre isso? Existe mal-estar junto aos eleitores, mas a opinião dos eleitores parece tão pouco relevante hoje em dia, né? Quanta coisa acontece nesse Brasil que mostra que a maioria dos políticos ignora completamente a opinião dos eleitores. A gente falava há pouco tempo da questão da segurança pública. Se a vontade dos eleitores valesse, esse país teria pena de morte, prisão perpétua. Qualquer bandido que mata alguém ficaria 20, 30 anos preso. Nada disso acontece aqui. Então eu não sei aqui atribuir isso, né? O que eu sei é que a realidade da política é muito dura. Eu já vi isso acontecer com várias pessoas que entram na política com os ideais mais elevados e encontram lá uma realidade muito difícil. Para você ter a oportunidade de ser candidato no Brasil, você já precisa do favor de um partido. Se você não tiver as boas graças de um partido, nem ser candidato você consegue. Para você ter uma campanha minimamente bem-sucedida, a mesma coisa. Alguém tem que se interessar pela sua candidatura, tem que providenciar as verbas. E depois, quando você é eleito e você se torna um único deputado na Câmara, que tem 513, né, se eu não me engano, é esse o número, para você fazer alguma coisa acontecer também, você tem que fechar acordos, você tem que encontrar apoio. Então é uma jornada muito difícil. Por isso, a minha admiração dobrada para aqueles parlamentares que, apesar disso tudo, não têm nenhum problema em mostrar a sua convicção e preferem uma derrota cheia de convicção do que uma vitória totalmente comprometida. Tem umas mensagens interessantes. Neiva Rabisquim, homem tem que ter palavra. Hilda Leite, não Canhato. Isso daí foi falta de caráter mesmo. Obrigado pelas mensagens. Daqui a pouco a gente coloca outras, inclusive, na tela. Mandem as perguntas e comentários com a hashtag Os Pingos nos Is, no X e também chat do YouTube, em Os Pingos nos Is e Jovem Pan News. Mas você, Dávila, olhando para a situação agora da Câmara Federal e do Senado e o relacionamento com o Executivo, qual é a mudança na dinâmica desse relacionamento e de que forma o governo tem ferramentas para melhorar essa relação? Porque muitos falam, mas o governo consegue interferir na atividade legislativa por conta dos repasses dos recursos para as emendas. Isso explicaria as mudanças repentinas de posicionamentos dos presidentes das casas em pautar ou não determinado projeto. Enfim, há uma tese que defende essa manipulação baseado em um dispositivo legal, mas para o governo conseguir conduzir para lá ou para cá o posicionamento do Congresso, de deputados e senadores acerca de alguma medida. É só isso ou tem outros ingredientes também? Canhato, o parlamento é muito dinâmico. Por exemplo, a oposição está chateada com o presidente da Câmara porque não colocou em votação o projeto da anistia e não está dando o devido respaldo à questão do deputado Ramagem, como bem disse o deputado Maurício Marcon. Por outro lado, a oposição vai estar votando junto com o presidente na história de derrubar o IOF. Esse IOF não vai passar no Congresso Nacional, deixou claro, e o presidente da Câmara já disse que não vai aprovar aumento de imposto. Então, tem pautas que a oposição vai estar junto com o presidente da Câmara e tem pautas que não vai estar. Então, não é um jogo soma zero, ou não é um jogo preto e branco, perdeu toda a confiança. Não, em algumas matérias vão estar votando junto. Ou, por exemplo, a própria criação da CPMI, os nomes a ser indicados, isso vai ser um ponto importante também, né?
Então, eu entendo que é um momento que algumas questões serão, evidentemente, focos de tensão e outras serão focos de apoio. Eu entendo que essa questão do IOF vai contar com o apoio maciço da oposição, que também não quer ver aumento de imposto e o governo, mais uma vez, meter a mão no bolso do brasileiro. Pois é, inclusive essa manifestação de Maurício Marcon falando que se arrependeu em ter votado em Hugo Mota para a presidência da Câmara dos Deputados, porque havia acordos em relação a várias medidas, né? Falamos sobre o PL da anistia, mais recentemente uma investigação para apurar as fraudes no INSS, enfim, acordos que foram firmados, sinalizações de que determinadas pautas avançaria, mas que, no final das contas, houve uma desculpa ou uma sinalização de que não daria, enfim. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações e também a insatisfação de parte do parlamento com o Hugo Mota, se isso em algum momento vira, se o Hugo Mota vai conseguir reverter, dependendo se ele cuida da agenda atendendo aos grupos, enfim, isso a gente vai trazer ao longo das próximas semanas.